A paz do Senhor, irmãos, do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma aula, a qual nós iremos abordar o assunto o discípulo e a volta de Jesus. Nesta noite estaremos abordando então mais um tema, lição número 12, a qual nós temos a lição que nos antecedeu a esta, a lição que era o discípulo e a ceia do Senhor. Só para nós nos inteirarmos sobre o assunto, nós vamos fazer aqui uma pequena e breve reflexão daquilo que nós falamos na aula passada, para então nós adentrarmos na aula de hoje, como sempre estamos realizando como de costume. E na aula passada, o discípulo e a Santa Ceia, que nós mencionamos aqui como o discípulo e a ceia do Senhor, um assunto a qual nós abordamos, que é a lição número 11, que diz o texto introdutório: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Nós temos também, como a nossa introdução, depois nós temos ali o primeiro tópico da nossa lição, onde abordava a seguinte questão: significado e finalidade da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor. Primeiro, nós temos como primeiro subtópico da aula passada a questão: em que base foi instituída a Santa Ceia? E aí nós falamos ali em que base, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, trabalhando o elemento da Páscoa e depois trabalhando o elemento profético, a qual o Senhor, depois em Cristo, é o cumprimento. Nós temos lá também o segundo subtópico: qual o significado da ceia do Senhor? E aí nós vimos ali então que é uma cerimônia solene, onde mostra que Cristo morre por nós, porque na Páscoa nós temos ali o elemento da libertação do povo da escravidão, mostrando que o cordeiro de um ano, a qual era morto, eles comiam, passaram nos umbrais da porta o sangue, e o anjo, a qual veio destruidor, passava por cima, que este anjo no hebraico é Mashrit. E aí nós vamos observar então que a Santa Ceia é, na verdade, a Páscoa cristã, porque baseado no Antigo Pacto nós temos a nova aliança no sangue do Senhor, a qual ele comeu com seus discípulos a priori a Páscoa do Antigo Testamento, da forma que era realizada, e posteriormente ele institui então a ceia do Senhor. O terceiro subtópico trabalhava o elemento para quem foi constituída, e nós mencionamos aos irmãos, logicamente, que foi instituída para a Igreja do Senhor, e não para uma qualquer outra instituição humana. Depois, nós vemos ali o subtópico, o quarto subtópico, quais as finalidades da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma cerimônia memorial, isto é, que serve de lembrança. Para quê? Para que as pessoas, então, para que a igreja venha relembrar a morte e também a ressurreição de Cristo, mas dando ênfase na morte pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Depois, nós vemos ali, então, dentro desse aspecto, duas subdivisões desta quarta subtópico do primeiro tópico, que era: faz-nos lembrar da Páscoa e obra de Jesus Cristo. E o segundo fala sobre une os crentes em amor pela comunhão com Jesus. E aí nós temos então o segundo tópico da nossa lição, a qual nós trabalhamos na lição passada, elementos que constituem a ceia. E aí nós temos então o significado do pão, que trabalhava então a ideia simbólica do corpo de Cristo. E depois nós temos o significado do cálice, que é, na verdade, representando simbolicamente o sangue de Jesus. Depois, nós vimos o terceiro tópico: como o crente deve participar da ceia. Aí nós falamos aqui com discernimento, depois com exame de consciência e terceiro com reverência. E nós vimos também que na aula passada, que Jesus, quando ele institui a ceia, ele disse que é para fazer todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando ele fala sobre até que ele venha, nós vamos então introduzir a aula de hoje,
que é a aula que estará então sendo abordado o tema, a qual nós temos como lição número 12, o discípulo e a volta de Jesus. Uma lição maravilhosa e quero dizer de antemão aos irmãos que essa lição é uma lição muito maravilhosa, o seu tema, mas também há algumas controvérsias, né? Nós não vamos aqui entrar em pormenores em algumas questões, pelo fato de justamente muitas pessoas e credos, né, de várias denominações cristãs que pregam e apregoam a volta de Jesus, que é uma questão escatológica de várias formas. Nós vamos mencionar, vez por outra, algumas situações aqui, mas nós não vamos entrar no mérito. Nós vamos trabalhar dentro de uma linha teológica, havendo, na verdade, respeitando as demais linhas, né? Que aí são várias linhas teológicas. E a nossa lição, nós temos hoje também uma ajuda aqui do meu notebook para apenas trabalharmos também esse aspecto escatológico, e nós vamos trabalhar dentro do que está o slide que foi extraído da ETAD, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e depois nós vamos dar uma abordagem rápida sobre aquilo que está na nossa lição. É logicamente que provavelmente esta aula será um pouco mais extensa que as demais, mas quando nós formos colocarmos no nosso canal Discipulado Sem Fronteiras no YouTube, nós iremos então dividir esta aula em parte 1 e em parte 2, tá? Então veja bem, o nosso texto introdutório diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52. Para nós falarmos sobre este assunto, nós vamos utilizar esse recurso a qual mencionei aos irmãos, mas também nós vamos fazer uma pequena e breve aplicação introdutória, a qual muitas das vezes nós observamos no nosso cotidiano e, vez por outra, algumas situações que eu julgo, né, é importante nós desmistificarmos aqui nesta noite, que seria, por exemplo, por muitas das vezes o Apocalipse ele é mal interpretado, porque às vezes as pessoas querem entender sem ler, porque algumas vezes eu ouvia, né, como a minha madrasta lá em Biguaçu, onde fui criado, ela mencionava, numa certa feita, passando pela rua um mendigo, e ela disse: olha, aquele moço, aquele homem ou aquele jovem, ele vive assim porque ele leu a Bíblia inteira, ele leu a Bíblia toda. Então havia uma certa questão mística negativa sobre a Bíblia e principalmente sobre o livro do Apocalipse. E uma certa feita o meu primo disse assim: olha, minha mãe começou a ler a Bíblia, e veja bem, ela começou a ler pelo Apocalipse, e ele colocou assim um aspecto negativo, né, vamos dizer assim, e eu fiquei até um pouco assustado na época, e aí eu achava até que não deveria de ler o Apocalipse e até a Bíblia. E depois, passado alguns anos, quando eu havia me convertido, já tido encontro com o Senhor, tendo experiências com Deus, tendo uma vida com Deus, e lendo a palavra de Deus várias e várias vezes, que pela misericórdia do Senhor procuramos sempre estar estudando para poder aprender e tentar ensinar da melhor forma possível. Eu, conversando com um comerciante em Itajaí, mencionei, né, que tinha lido a Bíblia por algumas vezes. E ele disse assim: você não ficou louco? Aí eu disse a ele assim: eu fiquei louco por Jesus. Mais e mais eu pude observar que quem perde é quem não lê, quem não estuda e quem não aprende, quem não tem uma vida com o Senhor. Porque estava a passos largos para o abismo. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou em Cristo, podendo falar do amor de Deus para várias pessoas e podendo glorificar o nome do Senhor, tentando, logicamente, esclarecer e expor aquilo que está nas Escrituras e, logicamente, com muita humildade, peço, né, para que todos possam receber esta palavra e que nós possamos juntos, né, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre questões escatológicas, é importante nós mencionarmos que é a junção de dois vocábulos gregos, né? Escato e logia, que quer dizer estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos.
E quando nós observamos a palavra, né, Apocalipse, que no grego ela quer dizer tirar o véu, quer dizer trazer à luz aquilo que estava oculto. Então mostrar o que brevemente irá acontecer. Isso quer dizer Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Se nós pegarmos aqui o texto bíblico, né, de Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 1, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja só, irmãos, que a palavra do Senhor aqui, João estava na ilha de Patmos, e nós observamos, segundo a história, que ele foi lançado num caldeirão, onde tinha óleo fervendo, e ainda assim não veio a morrer, porque Deus tinha um propósito com João nesta ilha. E nós observamos que ele fala revelação, né, da palavra de Deus, ali ele fala revelação de Jesus Cristo. Eu tenho um livro do Valtair Miranda, que tem por título Como Ler e Entender o Apocalipse, justamente para desmistificar aquele pensamento errôneo e negativo a qual mencionamos aos irmãos no início desta aula, a qual estamos aqui trabalhando este aspecto, vamos dizer assim, literário, que trabalha a questão apocalíptica, né? E aí nós vamos observar que é a revelação de Jesus Cristo. Eu vejo, na verdade, em junção com o texto lá de Gênesis, onde Deus fala a Abraão, e ele diz o seguinte: porventura ocultarei eu o que hei de fazer ao meu servo Abraão, ou Abrão, a qual Deus havia enviado anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E o que me chama a atenção é que Deus sabe que lá naquela região havia, na verdade, um justo, porque a Bíblia fala lá em 2 Pedro 2,7, ou 1, fala que o justo Ló, né, se afligia pelo que via e ouvia naquela região. E é interessante que Deus ele se preocupa em mostrar ao seu servo o que breve ele iria fazer. Irmãos, isso me dá muito conforto e alegria, porque eu observo na palavra do Senhor que, na verdade, irmãos, nós podemos ter consolo no Apocalipse. Muito contrário daquilo que as pessoas, vez por outra, ensinam, ou até mesmo pessoas que não conhecem a palavra e criam um misticismo religioso ou um misticismo contrário à palavra de Deus e ao Apocalipse. Então é interessante nós observarmos que eu vejo que a revelação de Jesus Cristo é o Apocalipse, juntamente com todas as Escrituras. Nós observamos o que breve irá acontecer. E eu vejo que Deus, Jesus, então, brevemente irá acontecer. Ele nos revelou para não sermos pegos de surpresa, para que possamos viver o Evangelho na melhor forma possível. Possamos buscar, enquanto há tempo, a palavra de Deus e possamos viver na presença do Senhor. E aí eu observo então que esta revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse, nós podemos fazer como o livro da Etade, trabalhando alguns pontos, algumas pontuações bem breves. Nós podemos fazer aqui pelo menos uma introdução, falando sobre, de forma resumida, né, em síntese, o livro do Apocalipse. E ele trabalha da seguinte forma, por exemplo, através do livro da Etade. Primeiro, capítulo 1, o que tem mais de relevante no texto, mostrando Jesus glorificado. Os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo como alva-lã, os seus pés como latão reluzente. Você observa que João utiliza, né, por quê? Fazendo comparação de algo terreno para explicar o que ele estava vendo e observando. O capítulo 2 e 3 você vai ver as igrejas da Ásia Menor.
E aí você vai ver que há duas interpretações geralmente trabalhada, e o livro da Etade trabalha essas perspectivas, e diz uma que representa vários ou 7 períodos da igreja durante a história da igreja. Eu particularmente creio mais na segunda interpretação, que é aquela que você vai ler os textos, vai procurar compreender o ambiente histórico-cultural da época, para então poder fazer uma aplicação, tanto do contexto etimológico, quanto também a aplicação daqueles textos. Então entendo que ela é mais condizente com aquilo que nós sabemos que é a questão hermenêutica dentro do que deve-se ser interpretado a palavra de Deus. E aí nós observamos então que as 7 epístolas ali, as 7 igrejas da Ásia Menor, então eram igrejas, literalmente falando, naquela época, que tinham cada um os seus respectivos contextos e estavam dentro de um contexto histórico-cultural. E aí nós observamos que o relato de Jesus sobre cada uma delas traz luz a como elas se encontravam e como nós muitas das vezes nos encontramos. Porque nós cremos que de Gênesis a Apocalipse nós podemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, desde que nós não venhamos a fazer, na verdade, deturpação teológica interpretativa. E aí depois nós vamos ver então capítulos, primeiro, Cristo glorificado. 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4 e 5 vai nos mostrar o arrebatamento de João, e nós, segundo o livro da Etade, trabalha uma ideia do arrebatamento da igreja, e João, ele vê então ali, nesse arrebatamento de João, os 24 anciãos, que segundo Antônio Gilberto, a qual escreveu o livro da Etade, ele menciona da possibilidade interpretativa, sendo que os 24 anciãos, sendo 12, representando as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representando os 12 apóstolos. E esses 24 anciãos representando a totalidade dos salvos na glória. E aí depois nós vamos ver o capítulo 6 até o capítulo 19, todo o desdobramento da grande tribulação, que é a última semana de Daniel 9, 27. E aí você observa então, capítulo 19, Cristo vindo com poder e grande glória, porque o capítulo 19, versículo 11, fala que o céu se abre, e ele vem com a miríade de anjos. E ele vem sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito, e o manto sobre a coxa, né? E aí nesse manto está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí, como nós já mencionamos, seu cabelo como alva lã, os seus pés como latão reluzente, e assim por diante. Aí nós vamos ver o capítulo 20. O capítulo 20, de forma bem resumida, vai falar então do grande trono branco. Depois o capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra. Então, de forma bem elementar, bem sintetizada, de forma bem simples, nós observamos o Apocalipse na sua totalidade. E a nossa lição, que fala sobre a volta de Jesus, nós vamos trabalhar então juntamente com aquilo que nós temos já pronto do livro da Etade, e também vamos no final fazer uma abordagem, resumida da nossa lição de hoje. E aí nós temos então como o primeiro ponto aqui da nossa lição, diferentes abordagens escatológicas. Então é importante, como eu disse aos irmãos, que há várias e diferentes abordagens concernente à interpretação do Apocalipse e a interpretação sobre a volta de Jesus. E aí nós vamos, lógico, nos pautar dentro de um pensamento teológico, mas também respeitando aos demais, tá certo? E aí nós temos ali então, por exemplo, o primeiro, que vai falar sobre o pré-tribulacional e o pré-milenista, que é, na verdade, a interpretação que o módulo, tanto da Etade quanto a interpretação de várias denominações, inclusive as pentecostais também, interpretam muito dentro desse aspecto. Tá? E aí nós vamos ver aqui que nós temos uma outra que é pós-tribulacional e pré-milenista. Depois nós temos outra que é a pós-milenista, crendo que Jesus então vem na sua segunda vinda, já lá no juízo final. Depois nós temos o amilenismo, que trabalha um milênio simbólico, tem muitas igrejas que creem desta forma. E
neste módulo de escatologia, adotaremos a visão, como disse a priori, pré-tribulacional e pré-milenista. Como ela é pré-tribulacional, logicamente que ela já é pré-milenista. Tá? E aí nós vamos ver aqui um aspecto importantíssimo. Eu sei que talvez não está aparecendo a todos os irmãos de forma clara o que está aqui no slide, mas eu vou lendo e comentando, e logicamente os irmãos vão podendo acompanhá-lo dentro do raciocínio, tá bom? Então veja bem, o estado intermediário dos mortos, tá? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, nesta introdução do módulo, e aí vai dizer o seguinte, a questão que preocupa todas as religiões do mundo. Então, de uma forma ou de outra, várias religiões acabam abordando este assunto, este tema. E aí nós temos ali a questão, então, que preocupa todas as religiões do mundo, onde os mortos estão. Então é um assunto muito interessante, né? E que cada um, muitas das vezes, traz o seu pensamento sobre os textos bíblicos e trabalham alguns elementos que nós não adentraremos aqui em pormenores, porque a ideia é tentar ser o mais sucinto possível, mas procurando também trazer uma explicação. E aí nós temos ali então pensamento dos gregos e romanos sobre a vida após a morte. É interessante nós mencionarmos que no período interbíblico, que é o período que está ali datado mais ou menos, né, de 400 a 400 e poucos antes de Cristo, aonde vai pegar ainda pelo menos o finalzinho do Império Medo-Persa e depois vai trabalhar até vamos dizer assim, o início, né, do Novo Testamento. E é importante nós mencionarmos que lá, naquela passagem de Daniel, onde fala sobre a estátua de Nabucodonosor, vai nos mostrar a cabeça, né, de ouro, aonde estava ali identificando o império, na verdade, babilônio. Depois, nós vamos ver a parte do peito, onde trabalha a prata, que é, na verdade, o metal inferior, que é o Medo-Persa. Depois, a parte do tórax vai falar sobre o bronze, que aí é um outro metal inferior, que aí vai trabalhar o Império Grego. Depois, a parte de ferro, onde vai trabalhar a parte já da cintura, mostrando, na verdade, que o ferro é algo duro, algo forte, e você vai ver em alguns livros de teologia, por exemplo, quando fala deste período da história, que é o período interbíblico, né? Que alguns teólogos mencionam onde Deus se cala. Na verdade, Deus nunca se calou, né? Na verdade, Deus ele só não utilizou de ministério profético do Antigo Testamento. Então é por isso que é trabalhado desta forma. E aí nós vamos observar então que trabalha aquele elemento da Pax Romana, né? Que é a paz imposta pela força do exército e assim por diante. Depois, com as pernas, né, sendo ali desenvolvida na estátua, vai ter uma parte que vai ser de barro, onde não tem liga, mas que sendo essas duas, na verdade, o império final, que seria então o do anticristo, onde vai trabalhar os dedos dos pés como sendo 10 dedos, mostrando ali então uma coligação de nações que irão, no final de toda a questão escatológica, haverão de vir contra Israel. E aí nós vamos observar então que o pensamento permeante sobre onde os mortos estão dentro daquilo que é o período interbíblico, porque em 325, 333 mais ou menos ali, que é o período onde começa o Império Grego, com as conquistas de Alexandre o Grande, e você vai observar que historicamente nós não vamos poder entrar em pormenores, mas ele, ao conquistar todo o império da época e várias cidades, né, do seu contexto do mundo da época, ele levava então a sua cultura, né, a cultura grega, juntamente com todo o politeísmo, mas com toda a influência, né, vamos dizer assim, do pensamento que era, na verdade, o pensamento grego. E aí você observa, tem as suas mitologias e assim por diante, e também a língua, que depois veio a ser a língua universal, justamente por ele fazer essa helenização, que nós poderíamos trabalhar, vamos dizer assim, como evangelização, para ficar associado. O que é evangelizar? Propagar o evangelho a todas as pessoas. O que é a helenização?
propagar a cultura grega a todos os povos. Então ele deixava pessoas nativas ali, mas com mistura, né, de soldados e outras pessoas daquilo que ele tinha como pessoas gregas, deixava nas localidades para justamente fazer ali então uma cultura que viesse a ser dominada, a cultura grega sobre outros povos. Então nós vamos observar aqui no final, que aí vai ter lá a data de 63 mais ou menos, onde começa o Império, vamos dizer assim, romano. Então trabalha alguns elementos, né, do Império grego e romano, que aí trabalha aquela questão de fusão greco-romano. E aí nós vamos ver que o pensamento dos gregos e romanos sobre a vida após a morte vai trabalhar a seguinte ideia: questão do Monte Olimpo, né? Que aí a habitação dos deuses segundo a sua cultura. Nós vamos observar que abaixo ali tem o campo Elíseos, onde iam os heróis e justos após a morte. Tá? E aí depois nós temos uma outra subdivisão que vai trabalhar o Hades, onde iam as almas dos injustos. E aí nós vamos ver que nesse pensamento ainda tinha uma outra localização, que era uma localização onde seria o Tártaro, onde estão os deuses perigosos que se revoltaram, titãs. Tá? E aí nós vamos ver que na teoria da transmigração da alma, esta reencarna até se purificar totalmente. Então nós vamos ver que o pensamento greco-romano deste período era justamente um pensamento de reencarnação. Claro que havia várias misturas, né, vamos dizer assim, de religiões, tinha as religiões mistérios e etc. Nós não vamos entrar culto ao imperador, então várias questões que nós não vamos entrar aqui em pormenores para tentar ser o mais sucinto possível. Então, nós vamos observar, por exemplo, que eles acreditavam, esta se reencarnava até purificar-se totalmente. Então, mais ou menos assim. Quando trabalha esse elemento de reencarnação, eu, uma certa feita, conversando com uma pessoa, né, que defende esta ideia, em nosso contexto atual, ela dizia o seguinte: ela não sabia quem ela era realmente, porque ela era um resultado evolutivo do que ela já foi, mas ela também não sabia o que ela era, e ela precisava sempre buscar ser melhor para poder reencarnar novamente e ser uma pessoa melhor na outra vida. Em outras palavras, ela não sabia quem ela era, ela não sabia quem ela já foi, quem ela é e quem ela haverá de ser. Em outras palavras, não sabe nada. Agora, o Evangelho, ele nos dá certeza de quem nós éramos, de quem nós somos e de onde e para onde iremos. Então o Evangelho é uma proposta a qual o Senhor nos dá garantia de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito mais consistente e com certeza, eu creio, é a verdade, porque é a palavra de Deus que nos garante. E nós vamos ver também questões sobre a volta do Senhor, mas apenas trabalhando esses prolegômenos para que possamos compreender pelo menos alguns aspectos. E aí nós vamos ver que na transmigração da alma, ela sai, ali no slide mostra, do campo Elíseos para a vida terrena, que seria uma reencarnação. Depois, quando morre, volta para o campo Elíseos. Depois, volta a reencarnar. Depois volta para o campo Elíseos. Então, esse pensamento de reencarnação era o que permeava, vamos dizer assim, de forma geral naquele contexto, né? Onde os mortos estão, visão bíblica, até a ressurreição de Cristo. E aí nós vamos ver aqui. Tinha então ali um quadrado, né, laranja, onde trabalha o aspecto do Sheol, que seria o Seol, né, do Antigo Testamento, trabalhando esta palavra no hebraico, e aí depois no Novo Testamento a palavra correspondente a este lugar, que seria a mansão dos mortos, é Hades, né? Ainda que o Hades, na verdade, como palavra em si, no contexto greco-romano, principalmente o grego, com a sua mitologia, era na verdade o deus do submundo.
mas nós precisamos entender que o texto bíblico está escrito em grego, mas com um pensamento doutrinário judaico-cristão, principalmente cristão. E aí nós vamos observar que seria um local só no Antigo Testamento. Depois tinha a parte, nesse local tinha uma subdivisão. Tinha a parte do sofrimento do Hades e tinha a parte de felicidade no Hades, que seria o seio de Abraão. Então, seio de Abraão, paraíso, céu, glória, Muitas vezes as pessoas dizem, quando estiver na glória. Lógico que são palavras que vão trabalhar como sinônimos da salvação, Vamos dizer assim, que no pensamento mais apocalíptico, então nós vamos trabalhar ali a ideia, seio de Abraão, vamos trabalhar a ideia de céu e paraíso, E aí nós vamos observar que havia essa subdivisão. E tendo uma parte mais, trabalhando-se o aspecto, o elemento, vamos dizer assim, de abismo, Que aí nós temos o Tártaro, onde estão os anjos caídos. Então, ela tinha essa tríplice divisão, muito parecida com o pensamento greco-romano sobre as divisões, mas totalmente diferente na questão de salvação, que aí eles creem na reencarnação. E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, dando continuidade ao pensamento, que tinha então essas três divisões, como não aparece muito bem aí para os irmãos, mas ali tem as três divisões, tendo os bonequinhos, que estão representando o sofrimento, lá na parte onde o próprio rico e Lázaro, Jesus conta ali uma história, que alguns dizem que é uma parábola, tem algum aspecto de linguagem como parábola, mas eu creio que ele está relatando uma história literalmente. Que nós não vamos entrar aqui em pormenores, porque senão, com certeza, nossa aula haveria de ser muito maior do que está sendo. Então nós temos ali o trono de Deus, mostrando onde o Pai estaria sentado. Temos uma cruz, temos ali essa tríplice divisão. Depois nós temos ali um elemento que mostra como se fosse a terra, onde tem uma igreja, uma árvore, o sol, que aí tem o céu das estrelas. Depois nós temos mais acima um céu pontilhado escuro, onde vai mostrar que seriam as regiões celestiais, aonde, segundo Paulo menciona, por exemplo, Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, vai trabalhar esse aspecto, esse elemento. E depois tem os anjos mais acima e um trono, do lado do trono de Deus Pai. E aí nós vamos ver ali um facho de luz, trazendo uma ilustração que é Cristo, que ele vem, prega aos espíritos em prisão, segundo 1 Pedro 3,19. Esse aspecto, esse elemento, quero dizer aos irmãos que há várias interpretações. Nós não vamos entrar em nenhuma delas. Eu apenas vou mencionar como uma situação hipotética, pelo que dá a entender também pela Bíblia, que Jesus pregou na terra, depois que pregou na terra, na sua morte e ressurreição, ele foi lá onde estão os espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro, como Efésios 4:8, como cumprimento daqueles que morreram no Antigo Testamento, aguardavam a promessa da vinda do Messias, a qual não havia vindo na sua época. E Jesus dá a entender que ele veio e resgatou e levou esta parte do Hades, que seria então o seio de Abraão, não o Hades, mas o seio de Abraão, para o céu, que dá-se a entender, logicamente, abaixo do trono de Deus. E aí nós vemos ali então, Efésios 4:8, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Jesus trabalha a ideia que ele sobe, senta à destra de Deus, e então, agora, depois que Cristo subiu aos céus, todas as referências localizam o paraíso em cima ou no alto. Então, só para que os irmãos possam compreender, então, esse aspecto a qual está trabalhando aqui tanto o livro da Etade quanto também o pensamento escatológico. Depois nós vamos ver, este é o terceiro céu, que é aquele que mencionei aos irmãos, para onde Paulo foi arrebatado.
que aí Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, que um homem fora do corpo, ou no corpo, não sei, mas Deus o sabe. Logicamente ele sabia, ele estava dizendo que era ele, mas ele estava fazendo uma defesa do seu apostolado, e ele menciona desta forma humilde, mas depois, dentro do contexto, ele deixa entender que ele está falando dele mesmo, né? Então ele está falando dele mesmo. E aí você observa que foi ao terceiro céu, e no paraíso ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar entre os homens. Então, este é o local que dá a entender que é o paraíso. Depois nós temos a parte, os ímpios continuam indo ao Hades ou inferno, ressurreição após o milênio. Depois nós temos potestades de seres espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz o apóstolo Paulo 2 Coríntios, né? Quando Paulo fala ali o segundo céu, na verdade, mostrando então aquela questão que mencionei aos irmãos sobre o local onde estão os demônios, né? Alguns, né? Na sua grande potestade. Então, potestades de seres espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz o apóstolo Paulo, segundo céu. Tanto os ímpios quanto os salvos estão conscientes e não em estado de sono ou inexistentes. Isso aqui é importantíssimo. Há algumas igrejas, né, cristãs que mencionam, até seitas também, na inexistência da pessoa após a morte ou do sono da alma. Então, irmãos, nós cremos, né, cremos pela palavra de Deus que nós, ou aqueles que partiram com o Senhor e os que morreram sem Cristo, eles estão conscientes ou em sofrimento ou em gozo, aguardando a consumação, a vinda de Cristo para a consumação de todas as coisas. Porque agora o Hades ele só está com as pessoas que morreram sem Cristo. E o paraíso com as pessoas que morreram com Cristo, que são lugares intermediários, porque quando Cristo voltar, então esses lugares, por exemplo, o lado do justo, então ressuscitarão primeiro. Como diz vivos, seremos arrebatados, então seremos transformados, e aí estaremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então é interessante nós mencionarmos aqui que aí nós temos essa promessa e ainda continua aguardando no lugar intermediário daqueles que partiram sem salvação, lá então no trono branco, que será o juízo final. E aí com o juízo final que nós iremos ver aqui, aí será lançado até o próprio Hades. A parte do sofrimento será lançado no lago de fogo e enxofre, onde é então a segunda morte. E aí nós vamos observar aqui as acepções da palavra inferno. Então nós vamos fazer assim, irmãos. Nós vamos concluirmos agora esta primeira aula e eu vou reiniciar, fazer uma segunda parte para nós trabalharmos os elementos a qual estão ali propostos para nós concluirmos esta aula. Amém? Deus abençoe aí os irmãos. Nós já retornaremos dentro deste aspecto para podermos caminharmos naquilo que é o assunto de hoje, tá bom? Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos em nome de Jesus.